Enquanto estavam escondidos, o casal procurava por Lady Irina. Enquanto Leblon buscava por ela, uma jovem senhorita caminhava atrás dele, tentando de todas as formas desencorajá-lo a continuar a procura. O duque, porém, não queria saber daquela moça. A única que lhe interessava era Irina. Enquanto isso, Pervin abraçava a esposa e pedia que ela permanecesse calma. Acreditando nele, ela percebeu que o marido fazia um enorme esforço para fingir que estavam apenas se beijando. Estranhava a situação, pois antes ele havia reclamado tanto da tradição do Viscoui, agora que podia beijá-la de verdade, preferiu não fazer-lo. A loira, que seguia Leblon, não desistia e usava todas as suas artimanhas para convencê-lo a abandonar a ideia de encontrar Irina. Alegava que, se o marido dela descobrisse que o duque estava atrás da esposa, certamente ficaria furioso. Mas Leblon não se deixava abalar. Dizia que Pervin era apenas um pedaço de madeira sem serventia. O que ele não sabia era que Irina escutava tudo. Ela pensava consigo mesma que aquele duque realmente não conhecia nada sobre seu marido, não sabia o quanto ele podia ser persistente. E, pensando bem, até poderia parecer um pedaço de madeira, mas um que queimava em chamas constantes quando alguém o provocava. Ainda assim, Leblon continuava a afirmar que não se preocupava com Pervin. A duquesa era linda e ele iria conquistá-la. Se o marido ficasse bravo, ele ajustaria as contas depois. Foi nesse instante que Irina decidiu agir. Segurou o pescoço do marido e o pusou para junto de si, provando a Leblon que Pervin não era nenhum pedaço de madeira e podia beijá-la sempre que quisesse. Após o beijo, Irina olhou para Pervin e percebeu seu rosto vermelho. Sua intenção era apenas mostrar a Leblon que desprezava completamente o duque e que seu marido era o suficiente para ela. Mas Pervin se empolgou e a beijou de volta, segurando sua cintura com firmeza. Naquele instante, Irina percebeu que ele era um homem cheio de amor. E, por alguns segundos, deixou-se levar pelo momento. Foi justamente nessa hora que Leblon, observando de longe, flagrou os dois. O duque ficou impressionado, achando que apenas Irina estivesse no jardim. Porém, por sua arrogância, ainda desconfiava que Pervin fosse frouxo demais para tais gestos. Irina, ao se dar conta da cena, recuou. Não queria se deixar levar pelos impulsos, pois sabia o final daquela história. Empurrou Pervin e evitou mais contato, deixando os dois em um silêncio constrangedor. Ele pediu desculpas pelo beijo repentino, explicando que só tentava protegê-la. Ela também se desculpou, reconhecendo que havia tomado a iniciativa. O clima ficou ainda mais pesado entre eles. Tudo graças às provocações de Leblon. Quando Irina comentou que Leblon parecia um homem decente, Pervin perdeu a compostura irritado. Exigiu que ela nunca falasse bem de outro homem diante dele. Mais uma vez, o ciúme estragava o clima entre os dois. Mas logo depois, ao perceber sua explosão, ele respirou fundo e tentou se recompor. Irina, meio constrangida, perguntou se sua raiva era por causa do beijo. Para provar que não estava bravo com ela, Pervin tomou a mão da esposa, levou-a ao próprio rosto e explicou. O que realmente o irritava eram os olhares assustadores que outros homens dirigiam a ela. Declarava que não queria que ela tivesse consciência de mais ninguém além dele. Irina estranhava o comportamento recente do marido, pensava que ele queria apenas exclusividade em seu carinho, lembrando-se de quando ele dissera que desejava que os dois se descobrissem juntos. Agora, parecia exigir que fosse o único homem nos pensamentos dela. Ainda assim, ela testou seus sentimentos, retirou a mão do rosto dele e perguntou se ele continuaria a amá-la mesmo que ela não o amasse. Pervin não hesitou. Respondeu que a amaria 2 vezes mais. Ao ouvir isso, Irina arregalou seus grandes olhos azuis. Não tinha consciência de que Pervin realmente gostava dela daquela forma. Aproximando-se, ele baixou a guarda e confessou com sinceridade. Pedia que ela também fosse honesta e revelasse o que sentia. Essas palavras fizeram a protagonista refletir profundamente sobre seus próprios sentimentos. Por mais que admirasse os cabelos loiros e os olhos verdes do marido, ainda hesitava, temia o fim da história que parecia inevitável. Por isso, afastou-se e pediu desculpas.
O coração de Pervin despedaçou-se, mas Irina afirmou que não podia corresponder no mesmo nível. De cabeça baixa, Irina disse que não era que não gostasse dele, apenas não tinha certeza se realmente o amava. Ela afirmou que os dois tinham um casamento feliz, mas foi interrompida por Pervin, que declarou que aquilo já era suficiente. Ele não queria que ela o magoasse ainda mais. Mais uma vez, o Duque Loiro se via em prantos por causa de Irina. A protagonista observava as lágrimas caírem dos olhos dele e se sentia mal por isso. Ela colocou a mão em seu rosto e pediu, por favor, que não chorasse e disse que vê-lo derramar lágrimas, por ela lhe doía o coração. O Duque tentava conter-se, mas não conseguia, enquanto fitava os olhos de Irina. Apesar dela estar mais dócil, ainda não demonstrava o carinho que ele desejava. Virando-se de costas, ele pediu que esquecesse tudo, dizendo que aquelas palavras eram apenas fruto de algumas taças de vinho. Mesmo assim, lágrimas continuavam a escorrer pelo rosto do duque por causa da duquesa Irina. Logo depois, ambos entraram na carruagem e partiram de volta para a mansão. Charles, ao descerem, foram recebidos pela senhora Tilly, a quem Irina cumprimentou como de costume. A senhora Tilly perguntou ao duque se eles iriam passar a noite juntos novamente. Chateado, ele retrucou perguntando se ela realmente achava que havia clima para isso naquele momento. Ela então quis saber se algo havia acontecido no baile. O duque não quis responder e apenas subiu rapidamente as escadas. A senhora Tilly concluiu que provavelmente eles haviam brigado. Irina, no entanto, negou. Mas a senhora Tilly conhecia bem aquele semblante, era o mesmo que Pervin fazia desde pequeno, sempre que estava triste a ponto de chorar. Ela explicou que desde jovem, quando ficava de mau humor, seu belo rosto se contraía. Daquela forma. Assim, Irina compreendeu que ele estava chateado porque não recebera a resposta que tanto desejava. Enquanto isso, no quarto, o duque retirava suas roupas, sentindo-se tolo por ainda acreditar no amor de Irina. Sentado na cama, tinha a impressão de que seu mundo estava à beira de um colapso. Tudo o que ele queria era ouvir de sua amada que ela também o amava agora. Sentia-se ridículo por tê-la beijado e se declarado inutilmente. Achava que havia se perdido na doçura do beijo dela e não conseguira raciocinar direito. Lembrava-se de suas palavras, mas tinha certeza de que o que ouvira em sua mente era diferente da realidade. Mesmo tentando se consolar, no fundo sentia-se afrontado. A frustração o dominava e acreditava que precisava de ar fresco. Quando abriu a porta do quarto, viu de costas a senhora Tilly e a bela Irina. No instante em que Irina virou-se, pressentindo que alguém a observava, o duque fechou a porta rapidamente para não ser visto. Ambas perceberam que ele havia feito aquilo de propósito, evitando encontrar lá. Do lado de dentro, ele estava completamente devastado. Seu corpo reagia mesmo ao ver Irina apenas de costas, mas acreditava que o melhor seria afastar-se. Decidiu, então, manter distância dela. Dias se passaram e Irina tomava chá no jardim junto à senhora Tilly. Durante a conversa, ela comentou que o mestre estava a evitando. Explicou que, nos últimos dias, ele saía cedo e chegava tão tarde que quase não se viam. A senhora Tilly, querendo ajudar, pediu que Irina contasse o que acontecera no baile. Irina revelou tudo nos mínimos detalhes, buscando compreensão. A senhora ficou furiosa, sem entender como o duque não percebia o motivo de sua tristeza. Contudo, acreditava que poderia dar alguma clareza à duquesa, já que conhecia Pervin desde pequeno, por ter sido sua babá. Ela explicou que ele sempre fora rígido, mas também gentil e cortês, lembrando até de uma vez em que cuidou de um gatinho órfão. Irina, porém, sentia-se confusa. Para ela, parecia que ele se chateava apenas com ela, mesmo sendo simpático e amigável com todos os outros. E, quanto a isso, nem mesmo a senhora Tilly tinha uma resposta. Naquela manhã, algo diferente aconteceu antes de sair. O duque parou na porta e aproveitou a presença da senhora Tilly e da jovem Mariarana para fazer uma pergunta. Disse que era a história de um amigo, algo que ouvira recentemente, mas queria saber a opinião delas.
comentou que esse rapaz havia beijado uma mulher, mas que ela recusara sua declaração de amor. Mariarana, lembrando-se do clima romântico do baile, desconfiou de imediato que a história se referia ao próprio duque e à duquesa dele. Um pouco envergonhado, insistiu que não se tratava dele, mas sim de um jovem rejeitado. O mordomo Alfred, ouvindo, ficou pensativo e resolveu perguntar se esse homem havia forçado a situação. Naquele instante, todos os empregados olharam assustados para Alfred. O duque respondeu, irritado, que jamais forçaria nada. Mas Alfred retrucou, dizendo que, se aquele homem tivesse beijado a dama da forma correta, não teria sido rejeitado. Continuou, sem noção, afirmando que, certamente, o beijo dele fora lamentável, causando desgosto à dama. As mulheres da casa já pensavam em dar-lhe uma vassourada para fazê-lo calar-se. Felizmente, outra empregada o arrastou para longe, encerrando o assunto. A senhora Tilly tentou consertar a situação, dizendo que o duque deveria enfrentar o problema de frente e mostrar-se determinado. Afirmou que tudo ficaria bem entre esse rapaz e a dama, a menos que ela realmente o odiasse. Lembrou ainda que oportunidades não surgem para aqueles que não desafiam a si mesmos. Ouvindo tais palavras, o duque sentiu-se mais decidido a conduzir sua vida pessoal com firmeza. Já no castelo, o duque não tinha concentração suficiente para lidar com toda aquela burocracia. Os pensamentos dele estavam presos às palavras da senhora Tilly, quando ela mencionou que, a menos que a mulher o odiasse, deveria tentar novamente. Por isso, ele estava disposto a dar outra chance, mas não sabia como se aproximar de Irina de maneira natural, sem deixá-la constrangida. Não sabia se deveria oferecer flores, joias ou até mesmo uma parte do ducado de Charles. Pensava em convidá-la para um jantar, acreditando que essa seria a ocasião ideal para conversar sobre aquilo. Cada vez que pensava em Irina, seu corpo reagia de forma intensa. Agora, bastava lembrar-se do vestido decotado que revelava suas costas, para sentir-se perturbado. Tão distraído estava que nem ouviu quando o imperador começou a falar com ele. O assunto era urgente, pois se tratava dos convidados, que chegariam no dia seguinte. No entanto, logo se deu conta de que o imperador falava sozinho. Mais uma vez, Pervin não prestava atenção. O tema era a visita do Grão-Duque de Lilian, que chegaria no dia seguinte. O imperador queria que Pervin preparasse tudo, pois ele ficaria hospedado na mansão Charles. Estava claro que o duque estava mais distraído do que nunca. O Grão-Duque teria uma breve audiência no palácio antes de se dirigir à residência. Charles dele havia recusado o convite de vários outros nobres, portanto era essencial que Pervin garantisse que tudo estivesse apropriado para recebê-lo. Após refletir bastante, Pervin decidiu mandar uma mensagem para a esposa, admitindo que havia errado. Pediu a ela que aceitasse jantar com ele naquela noite. No entanto, achou estranho o pedido que fez em seguida, que ela vestisse roupas mais fechadas que cobrissem todo o corpo. Irina, apesar de achar exagerado, tentou cumprir a exigência, embora o calor estivesse sufocante. Quando a senhora Tilly anunciou que o jantar estava pronto, Irina respondeu que desceria em 1 minuto. A senhora, porém, achou estranho a duquesa estar vestindo algo tão quente naquele clima abafado. Por isso, avisou-lhe que haveria vários pratos quentes no jantar, demonstrando preocupação. Irina, percebendo que realmente não suportaria a roupa, resolveu escolher outro vestido com a ajuda de Tilly. Enquanto isso, Pervin aguardava na mesa, bebendo um drink. Entre um gole e outro, escutou alguém chamando por ele. Ao olhar para trás, não acreditou no que viu. Irina estava ainda mais bela do que de costume. Ela, sorridente, pediu desculpas por tê-lo feito esperar. O duque, ao ver seu corpo tão exposto, ficou surpreso e incomodado. Lembrou-lhe que havia pedido para que usasse algo fechado, mas ela explicou que estava muito calor e não poderia suportar roupas pesadas. Ele não sabia se o vestido usado era apenas uma escolha inocente ou se ela estava tentando provocá-lo. Irina insistiu que não faria sentido usar um traje até o pescoço em meio àquele clima sufocante, mas Pervin reagiu de maneira exagerada, chamando a atenção não apenas dela,
mas também de Mariarana, que observava curiosa. Entristecido, ele explicou que seu corpo também andava muito quente ultimamente e por isso estava apenas se refrescando, jogando água no rosto e enxugando-se com uma toalha. Irina sugeriu que tirasse a farda e permanecesse apenas de camisa. Ele aceitou e, ao despir-se parcialmente, seus braços musculosos chamaram a atenção da esposa, que corou levemente. Perven percebeu a reação dela e decidiu provocá-la um pouco mais. Abrindo alguns botões da camisa, Irina tentou cobrir os olhos com a mão, mas deixou uma pequena fresta entre os dedos, espiando em segredo. Nesse momento, Alfred entrou e perguntou se o mestre desejava trocar a roupa por algo mais leve. Antes que pudesse responder, Mariarana se lançou sobre Alfred, irritada com a interrupção, afirmando que, se o duque sentia calor, deveria tirar tudo de uma vez. As palavras dela deixaram Pervin entristecido por um instante. Acreditou que seu corpo despertava euforia em Irina, mas a reação dela mostrou que não se importava tanto assim. Curiosa, ela questionou por que ele estava tão interessado nesse tipo de assunto. Aproximando-se, ele explicou que queria se ajustar e se tornar perfeito para ela. Irina, no entanto, achou que ele estava estranho naquela noite, frustrando os pensamentos do loiro. Chateada, lembrava-se de como vinha sendo evitada havia dias, e agora ele parecia de ótimo humor. Ela só queria que as coisas voltassem a ser como antes. Ele insistiu em saber o que aquilo significava, mas admitiu que não poderiam voltar atrás. Algo havia mudado entre eles, e ele sabia que ela também sentia. Calmamente, serviu vinho em sua taça. Quando estava prestes a beber, Irina tomou a garrafa de suas mãos. Disse que não deveria beber, já que não sabia lidar com o álcool e que seria impróprio receber o Grão-Duque de Lilian embriagado. Ele, por sua vez, não conseguia deixar de notar como ela ficava ainda mais bonita, até mesmo quando brava. Segurou-a pela cintura. Nos braços fortes dele, Irina se sentiu apreensiva. O Perven explicou que fazia isso apenas porque precisavam mostrar ao irmão dela que eram um casal unido e feliz. Lembrou-lhe que o casamento deles não era apenas um assunto pessoal, mas também um acordo entre duas nações. Irina, então, entendeu. Perven estava tenso no baile porque teria de fingir gostar dela diante do irmão. Concluiu que naquela noite ele não estava confuso, apenas treinava para interpretar melhor no futuro. Se fosse esse o caso, ela estava disposta a colaborar. Disse que faria sua parte para que ele não tivesse que se preocupar. Ele perguntou se isso incluía também o outro dever conjugal. Irina quis esclarecer. Quando ele dizia outro dever, referia-se a dormirem juntos. Era óbvio que os anciões esperavam uma gravidez em data propícia. Ela explicou que estava tudo bem. Já haviam conversado na cabana e ela não pretendia impor nada nem insistir para que ele mudasse de ideia. Mas Perven garantiu que cumpriria sua palavra, a menos que ela insistisse em usar o sachê de almíscar. Nesse caso, admitiu que poderia perder o controle. Irritada, ela retrucou que nunca mais havia usado aquilo e que ele não poderia acusá-la injustamente. Ao perceber que ele começava a se exaltar, Irina colocou a mão em seu ombro. Aproveitando-se do gesto, Perven aproximou-se ainda mais, encostando a cabeça no ombro dela. Ela suspirou e deixou passar. Afinal, ele sempre tinha o hábito de abraçá-la quando bebia. Na manhã seguinte, no Palácio Imperial, os servos recepcionavam o Grão-Duque Lilian de Verma. Lian e o imperador conversavam sobre a gravidez da esposa do Gerrion e fendeu o Cau e ponto na ocasião. Lian perguntou por que o Duque de Charles não estava presente na reunião. Ao ouvir isso, o imperador se lembrou da carta enviada a ele, dizendo que Perven estava passando mal depois de beber demais. Enquanto isso, na mansão dos Charles, Irina levava um chá para o duque curar a ressaca. Ela dizia que aquele chá era ótimo para depois de uma noite de bebedeira. O duque loiro, de olhos verdes, não perdia a oportunidade de mostrar os bíceps para a esposa. Mas, ao notar que Irina já não ficava tão constrangida em vê-lo sem camisa, perguntava se seu físico não chamava mais a atenção dela. No entanto, a protagonista pensava que já tinha visto tanto aquele corpo que parecia estar imune.
Ou, pelo menos, era o que ela acreditava até se pegar distraída com pensamentos a respeito do corpo musculoso diante dela. Ele comentou que, conforme a agenda do Império, deveria ter participado de uma reunião com o imperador e o grão-duque pela manhã. Mas não pôde, pois havia bebido muito no jantar com Irina. Agora, pedia que a esposa escolhesse as roupas que ele usaria. Enquanto vestia a camisa, disse que ela também poderia escolher as calças, se quisesse. Irina, no momento em que imaginou a cena dele trocando de roupa, colocou as mãos sobre os olhos para não ver. Ele assegurou que já estava vestido da cintura para baixo, mas ela se forçava a não acreditar. Aproximando-se, segurou de leve o braço dela. Colocando a mão de Irina sobre o peito, queria que ela ouvisse as batidas do coração que, segundo ele, pulsava apenas por ela. Comentou que o grão-duque Lilian, irmão de Irina, deveria ser muito bem tratado e, por isso, ele mesmo faria o possível para que a visita se sentisse confortável. O duque pediu à esposa que participasse de boa vontade do jantar que seria realizado em honra àquela visita. Mais uma vez segurou a mão dela e disse que poderiam se passar por um casal apaixonado e feliz. Ela aceitou e desceu as escadas de mãos dadas com o Duque Charles. Porém, a alegria de Pervin durou pouco, pois a senhora Tilly avisou que havia problemas a resolver e que precisaria dele. Ela informou que o grão-duque já havia chegado. É claro que Pervin queria permanecer um pouco mais com a esposa, mas tinha obrigações a cumprir. Ao chegarem à sala de visitas, notaram que Lilian estava observando uma foto da irmã pendurada na parede. O Duque Charles tentou cumprimentá-lo, mas o grão-duque apenas passou direto. Lilian, tomado pela saudade, rapidamente foi cumprimentar Irina. Naquele instante, a protagonista percebeu que não tinha vivido nenhum momento de proximidade com aquele homem. O irmão de Irina era, para ela, praticamente um estranho. Nem sequer sabia como deveria chamá-lo ou quais eram os costumes que tinham sido criados entre irmãos. Olhava para aquele homem sem saber se o correto era tratá-lo como grão-duque ou chamá-lo de forma mais carinhosa. Lilian não perdeu tempo e a abraçou com força, dizendo da falta que sentira dela, que Irina observava que pareciam muito próximos. Mas, em 4 anos vivendo ao lado de Pervin, Lilian nunca havia procurado a irmã. Ainda assim, demonstrava grande apreço. Com receio de soar artificial, ela preferiu chamá-lo de grão-duque. Assim que ouviu, Lilian sorriu e pediu que a chamasse como antes, de forma carinhosa. Mas, para a protagonista, era difícil tratar um estranho como querido irmão. Ele tocou os cabelos dela, comentando que não havia mudado quase nada, que a voz ainda era doce e os olhos, meigos de longe. Pervin desejou que o grão-duque tivesse uma boa estadia na mansão Charles. Mas Lilian, com expressão de insatisfação, respondeu friamente que estava bem e não precisava de sua preocupação. Fez questão de lembrar que o imperador havia lhe contado sobre o mal-estar de Pervin, que o fez faltar à reunião da manhã. Lilian aproveitou para perguntar se ele ainda estava passando mal, insinuando que faltava força interior ao Duque Loiro. Logo depois, pediu para ficar a sós com a irmã, já que fazia tanto tempo que não conversavam como anfitrião. Pervin se manteve respeitoso, mas antes de sair cochichou para Irina que ela deveria demonstrar mais afeto pelo marido, apontando para o próprio rosto. Insinuou que ela se despedisse com um beijo. Irina entendeu mal e, em vez de um beijo no rosto, deu-lhe um rápido selinho nos lábios. O duque, que esperava apenas um gesto discreto, ficou constrangido. O pior foi perceber que tinha gostado mais do que deveria daquele beijo breve. A cena não passou despercebida por Lilian, que reparou nos dois corados. Olhando para a irmã, perguntou se estavam mesmo se dando bem e por que ela havia ficado descontente ao beijar o marido. Tentando defendê-lo, Irina disse que Pervin era tímido e não gostava de demonstrar sentimentos diante de outras pessoas. Mas quando Lilian esclareceu que falava dela, foi a vez dela ficar incomodada. Depois disso, os dois saíram da mansão e caminharam pelos jardins. Irina se esforçava para mostrar ao irmão os cantos que mais gostava.
Lian sentia alívio ao perceber que a irmã parecia viver confortavelmente e aproveitou para se desculpar por não ter visitado antes, explicando que sua esposa, Emily, havia estado muito doente e ele não podia se ausentar de Velma. Disse que, felizmente, ela estava melhor e grávida de seu primeiro filho, já entrando no segundo trimestre. Acrescentou que, como irmão, se sentia envergonhado por não ter cuidado melhor da irmãzinha que tanto amava. Curioso, quis saber mais sobre a intimidade do casal. Irina teve vontade de contar a verdade, mas conteve-se e disse apenas que tudo estava indo bem. Mais tarde, quando Pervin se juntou aos dois à mesa de jantar, continuaram a conversar sobre a vida conjugal. Lian, assim como a senhora Tilly e os anciãos, ansiava pelo nascimento de um herdeiro. Por isso, dizia estar ansioso para a chegada de um sobrinho que aumentasse a alegria familiar. Chegou até a comentar que, ao visitar um dos quartos, notara que a cama do casal parecia pouco usada, dada a boa preservação. Ao ouvir aquilo, a protagonista ficou alarmada, temendo ser descoberta. Mas Pervin, pronto na resposta, disse com naturalidade que o amor deles não se limitava a quatro paredes. Deixou claro que os encontros românticos do casal eram imprevisíveis, o que fez Lia recuar diante da explicação convincente. Quando o assunto chegou à intimidade do casal, o grão-duque de Velma ficou completamente chocado. Chegou até a imaginar que tinha ouvido errado, mas Pervin não deixou barato e afirmou que toda aquela mansão era um ninho de amor perfeito para o casal. As empregadas, ao ouvirem aquilo, logo começaram a cochichar, concluindo que, no dia em que os dois ficaram na cabana, realmente havia acontecido exatamente o que elas imaginavam. Sorridente, o Duque de Charles perguntou à sua duquesa se ela se lembrava do dia na cabana, quando tinha chegado primeiro e esperado a vinda do marido. Inicialmente, Irina apenas encarou Pervin, atônita, sem saber direito o que fazer. No entanto, não demorou para que seus dons de interpretação aflorassem e ela passou a representar perfeitamente a esposa calorosa de um duque apaixonado. Animada, chegou até a acrescentar que, naquela noite na cabana, o marido tinha feito dela a mulher mais feliz do mundo. Ao ouvir isso, Pervin segurou a mão da esposa, tão emocionado que resolveu beijá-la com carinho. No fundo, ele queria que todas aquelas palavras se tornassem verdade algum dia. E ainda completou, dizendo que, se a esposa tivesse gostado, então não importava o lugar, porque o amor que ele sentia sempre seria dela. Depois de algumas taças de vinho, Irina começou a bocejar o irmão. Divertido, sussurrou em seu ouvido que ela continuava a mesma, pois ainda ficava sonolenta após beber algumas taças de vinho. O grão-duque então se despediu da irmã, afirmando que iria para a sala de visitas ter uma conversa com Pervin. E, para manter o papel de bom marido apaixonado, o duque se apressou em beijar mais uma vez os lábios quentes da esposa. Irina ficou novamente vermelha, achando que, a partir dali, não conseguiria mesmo dormir. Logo depois, os dois homens seguiram para a sala de visitas, mas a postura do grão-duque já não era a mesma. Longe da irmã, ele não precisava mais interpretar o papel de homem caloroso e bondoso. Seus olhos agora eram frios. Para Pervin, no entanto, aquilo não era novidade, pois já havia cruzado espadas no campo de batalha com Lilian. Agora, ambos se analisavam minuciosamente, cada um em busca de encontrar algum traço de fraqueza no outro. O grão-duque Lilian era um homem respeitável. Foi ele quem convenceu seu próprio pai, que nunca aceitava filhos ilegítimos, a reconhecer Irina. Depois, durante a provocação de Velma, desempenhou um papel importante ao ajudar a restaurar as relações entre os Velma e os Charles. Um ano após o casamento de Irina e Pervin, o pai deles faleceu e Lian se tornou o novo governante de Velma. O grão-duque encarava Pervin, ciente de que aquele homem agora era o marido de sua amada irmã. Ele se lembrava de que, em Velma, Irina tinha sido registrada como filha do grão-duque, ocultando o fato de ser ilegítima.
Ainda assim, ela não tinha boa posição antes disso, pois trabalhava como empregada em uma pousada, até que finalmente foi reconhecida o motivo pelo qual aceitou o pedido de casamento de Pervin era simples. Sabia que jamais seria feliz em seu próprio país. O Duque de Charras pediu a mão de Irina mesmo ciente de sua origem, e todos em sua nação a receberam de braços abertos. Depois de um longo silêncio, Lilian finalmente falou. Disse que sua irmã deveria estar realmente desesperada para ter aceitado casar-se e, ainda por cima, em uma cabana. Comentou também que provavelmente recorreram à cabana, porque em outro lugar não seria possível levar um bom desempenho. Para piorar, disse ainda que ouvira falar que o desempenho de Pervin como marido era baixo. Pervin tentou se defender, mas era inútil, pois Liam continuava implacável. Afirmava que sabia que sua irmã era difícil, às vezes até agressiva, mas tinha certeza de que o marido não tinha criado o clima adequado para ela engravidar. Claro que não dizia que a culpa era dele, alegando que Pervin provavelmente havia recebido instruções erradas dos anciões. Levantando a mão à cabeça, o Duque decidiu apenas ouvir com paciência todas aquelas críticas, enquanto balançava a bebida em seu copo. Liam dizia que podia imaginar as tolices que os anciões, sem perspectiva nenhuma, podiam ter ensinado. Comentou também que mudaria completamente o cardápio de Pervin e, para isso, contaria com a ajuda da governanta. E então veio a parte mais inesperada. O Grão-Duque colocou um livro sobre a mesa e insistiu para que Pervin o folheasse por inteiro. Assim que o Duque lançou os olhos sobre as páginas, começou a suar frio, pois o conteúdo era pesado demais. No entanto, no dia seguinte, entregou o livro para Irina, pedindo que ela lesse e depois desse sua opinião. Disse que era a recomendação de um amigo, mas Irina, ao ver o título, ficou em dúvida se realmente se tratava de um romance. Ela não queria contrariar o marido e, como a recomendação era de um conhecido dele, aceitou ler. Quando estava sozinha, abriu o livro e começou a prestar atenção nas histórias. Em pouco tempo, começou a sentir-se diferente. As narrativas ficavam cada vez mais quentes do que uma sopa de pimenta fresca. Irina já estava vermelha de vergonha quando Mariarana entrou no quarto. Desesperada, tentou esconder o livro e sua expressão, embaraçada, perguntando o que a empregada queria. Mariarana, no entanto, ficou preocupada, achando que a duquesa estava corada porque estava prestes a pegar um resfriado. Enquanto isso, em outro cenário, servos na campina se preparavam para caçar. Servos, acompanhados por Pervin e pelo imperador. Mas o duque não conseguia se concentrar. Sua mira estava fraca, pois sua mente só pensava em Irina e naquele livro indigestivo que tinha lido às pressas. No íntimo, culpava Lilian por todo aquele constrangimento. O imperador, astuto, notou a distração do amigo, mas considerou normal, já que o casamento dele parecia estar indo muito bem. Achava até que o duque andava exausto de tantos dias alegres e noites cansativas. Decidido a arrancar a verdade, o imperador foi interrompido por uma mensagem urgente. A presença de Pervin era requisitada em sua casa. Ao abrir a carta, quase caiu para trás. Precisava pedir desculpas ao imperador, pois não poderia comparecer ao banquete do Marquês Celestine. O imperador estranhou, ainda mais porque Lian estaria presente, mas, ao ver que os anciões tinham marcado a data para a união conjugal, não teve outra escolha senão liberar o amigo para cumprir seus deveres. Enquanto isso, Irina recebia pessoalmente a visita dos anciões, que a informaram sobre a data escolhida. Disseram que haviam contratado um astrólogo e que aquele dia era perfeito para garantir um herdeiro. Ao ler a carta e conferir o calendário, Irina percebeu. A data marcada era justamente 30 de abril do ano imperial. Tudo estava sendo preparado e o quarto do casal estava incrivelmente arrumado. Cada canto daquele quarto parecia ter sido planejado para acolher um casal apaixonado. Irina estava desesperada, pois o dia finalmente tinha chegado. Sentada na poltrona, com sua taça e um rabi transparente, ela suava há algumas horas antes. A mansão Charles estava em alvoroço. Diversas criadas, junto da senhora Tilly, cuidavam da beleza íntima de Irina. Ela deveria estar suave e agradável aos olhos do duque.
Mariarana também estava radiante de alegria, convencida de que faltava pouco para a união se concretizar. A roupa escolhida para Irina a deixava bastante desconfortável. Tinha pouco tecido e ainda era meio transparente. A senhora Tilly pensava que, se a duquesa estivesse reclamando do excesso de tecido, poderiam reduzir. Mas não era o caso. Irina preferiu colocar um rabe por cima, mas isso não adiantou muito, pois ele também era transparente. Depois que Mariarana deu um laço do lado do rabe, Irina observou discretamente para ver o que a empregada estava fazendo. A travessa disse apenas que pusou o laço para mostrar à duquesa como funcionava a abertura lateral. Ela comentou consigo mesma que nem seria preciso explicar, pois certamente o duque saberia o que fazer quando chegasse a hora. Foi então anunciado que o duque estava prestes a entrar no quarto. A senhora Tilly e Mariarana estavam ansiosas por aquele momento. Sentada na poltrona vermelha, tentando se acalmar, Irina viu Perven abrir discretamente a porta. Assim que entrou, pediu desculpas pelo atraso, explicando que também precisara cuidar de alguns preparativos. Ela notou que ele estava com um rabe diferente dos outros dias e que havia se preocupado um pouco mais com a aparência. Enquanto Perven colocava vinho nas taças, Irina tentava se acostumar com a aparência sensual do esposo. Ele comentou que aquela seria a segunda noite que passariam conversando. A protagonista não se lembrava da primeira, pois ainda não fazia parte daquele mundo na época, por isso, quis saber o motivo dele ter ficado bêbado na primeira vez. Perven respondeu que ser rejeitado de todas as formas seria mais suportável sob efeito do álcool. Depois, disse que os dois haviam mudado e que queria brindar aquela mudança, esperando que bons ventos continuassem soprando em sua direção. E assim brindaram, cada um segurando sua taça e suas intenções. Perven se contentava em observar Irina, consumindo aos poucos o vinho. Ao perceber que estava sendo observada, ela perguntou se ele já estava ficando bêbado e por que a olhava daquele jeito. Em seguida, deixou claro que o roupão que ele usava a incomodava, pois ficava mais aberto do que fechado. Sendo sarcástico, Perven perguntou se o pouco do corpo exposto a deixava desconfortável. Sem cerimônias, colocou a mão no rosto dela e disse que ela deveria saber que estava fazendo o melhor para seduzir-la. Ele contou que o romance que havia dado para ela ler mais cedo fora recomendado por alguém que queria ajudar casais com dificuldade de aproximação. O deixou claro que tudo dependeria dela e que jamais a forçaria a nada. Aproximando-se ainda mais, pediu que, se decidisse se iria se apaixonar por ele ou não. Ela se afastou, dizendo que não bastavam palavras carinhosas e um quarto arranjado. Ele não entendia por que ela resistia, já que parecia ter feito tudo para conquistar o coração dela. Mas não era como se Irina não quisesse. Ela apenas sabia que não podia ignorar a força do romance original. O título do livro era Perven e Stella para sempre. Tudo o que ela era na história não passava de algumas páginas preliminares de um romance, criadas apenas para esquentar a história entre Perven e Stella. A mulher predestinada a ele, ela pensava que deveria apenas sobreviver e viver sua vida confortavelmente. Olhando para ele, dizia que o relacionamento deles era contratual, fruto de um acordo diplomático entre países. Perven, no entanto, não acreditava que fosse assim que ela se sentia, como se tudo fosse apenas um contrato. Sentada, Irina pediu que ele parasse de fazer cara de quem iria chorar. Então, ele perguntou se ela já havia ouvido boatos sobre os Charles. Boatos que diziam que eles não optavam por não ter filhos, mas que não tinham potencial para isso. Ele completou dizendo que, como todo casal, apenas eles sabiam de seus próprios problemas. Contou que, ao vê-la sentada, decidiu não insistir nenhuma vez, mas agora tinha certeza de que ela desejava tanto quanto ele. Comentou que o rosto dela não parava de ficar avermelhado desde que notara seu roupão semiaberto. E é claro que Irina se afastava, tentando evitar a situação, mas ao olhar nos olhos dele, percebeu que ele era irresistível demais para continuar se controlando. Ao colocar a mão no coração, sentiu que batia tanto quanto o de Perven. Por isso, colocou sua mão no pescoço dele e cochichou algo. As palavras dela soavam como permissão para que ele pudesse dominar lá. Ao ouvir aquilo,
ele a beijou dela. Inicialmente, parecia não querer se entregar totalmente, mas, agarrada ao roupão dele, continuava a aceitar suas carícias. Irina sabia que Perven havia sido ferido por ela no passado e, por isso, havia fechado o coração, com olhares duros e atitudes severas. No entanto, ele começou a mudar aos poucos, demonstrando delicadeza. Perven passou a ser gentil, pedindo que ela jamais fosse embora. Demonstrava preocupação com a saúde dela e sempre respeitava seus limites. Enquanto Irina achava tudo aquilo estranho, algo dentro dela também mudava. Agora, ela realmente queria Perven. Estava disposta a correr o risco de ser trocada por outra mulher, como na história original, mas, naquele momento, queria aproveitar cada segundo ao lado dele. Por isso, deu a ele permissão para tê-la, podendo receber seu amor de todas as maneiras que desejasse.